Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, sou editor do Original Tune e hoje a gente está aqui para tentar entender o que aconteceu com a JoJo, uma das artistas mais promissoras que surgiram no início da década passada, mas que por uma série de motivos, a carreira dela não tem hoje o status que a gente imaginou que teria quando ela surgiu na música em 2004. Antes eu quero desejar aí um Feliz Natal para todo mundo, pelas minhas contas esse vídeo vai estar saindo no dia 25, não tive tempo de preparar algo temático, nem sabia se ia publicar esse, mas como eu sei que o feriado é um dia bem preguiçoso para quem tá em casa, todo mundo aí esquentando a ceia de ontem à noite, jogado por algum canto da casa, eu pensei, por que não? Então vamos aí. Pra quem não sabe, o nome real da JoJo é Joanna Levesque, e apesar dela não ser uma dessas artistas teens reveladas pelo Disney Channel, ela foi um verdadeiro fenômeno, conquistando marcas que nem mesmo o pessoal da Disney Channel conseguiam na época. Ela é até hoje a artista mais jovem a chegar ao topo de um ranking da Billboard, no caso, quando em 2004, com apenas 13 anos, o debut single dela, Live Get Out, alcançou o primeiro lugar nas rádios americanas, alcançando de quebra também o segundo lugar na parada oficial do Reino Unido. Por aqui a gente bem sabe que artistas teens quase nunca são levadas a sério, o que é até um paradoxo porque, ao mesmo tempo que a gente tem um discurso de que crianças e adolescentes devem viver a idade deles de acordo com a idade que eles têm, a gente também faz uma cobrança muito grande para que esses jovens, essas crianças tenham uma maturidade artística de gente grande. E eu só tô falando isso porque há pouco tempo eu fiz um vídeo sobre os artistas de teen pop da atualidade e o que mais tinha pelos comentários era um pessoal que, pela foto, você já via que tinha pelo menos mais de 18 anos. E esse pessoal tava comparando uma menina de 16 anos, que tá começando a carreira agora, com uma de 25, 26, que só de carreira já tem pelo menos uns 10. Eu não entendo. Mas, no caso da JoJo, as pessoas olhavam para ela com os olhos diferentes. A voz dela, com 13 anos, já era algo que impressionava. E, olhando com os olhos de hoje, eu não sei se isso foi bom ou ruim. Mas ela já chegou ali com uma música bem madura. Live era uma coisa bem diferente do que os artistas ali do mesmo target que ela estavam lançando. Tipo, enquanto a Hilary Duff estava fazendo sucesso com a música Hey Now, é disso que os sonhos são feitos, a JoJo já estava dando um pé na bunda de um boy que tinha tratado ela mal. Mas vamos deixar esse assunto um pouquinho pra lá, porque não é essa discussão de hoje. Live entrou aí na lista dos maiores hits de 2004 de vários países, o álbum de estreia dela, que também foi lançado em 2004, teve ainda um outro hit, Baby It's You, então dá pra gente dizer facilmente que a JoJo teve um ótimo início de carreira. A divulgação do disco durou aí uns 2 anos, teve ainda um terceiro single, Not That Kinda Girl, que esse não teve grandes conquistas, e como toda artista teen daquela época, a JoJo fez alguns filmes voltados para o público adolescente, como De Férias no Trailer e Aquamarine. Em 2006 ela retornou com Too Little Too Late, que logo de cara já superou os singles do primeiro disco, se tornando também o maior hit e a marca registrada dela até hoje. O que talvez nem todo mundo saiba é que os compositores da música tinham enviado ela pro Pussycat Dolls, que na época estava gravando o segundo álbum do grupo. Só que quando a música foi apresentada numa reunião na Universal, eles acabaram mandando ela para a equipe da JoJo, que também estava gravando o segundo álbum dela. Agora, vocês conseguem imaginar Too Little Too Late na voz da Nicole Scherzinger? Eu vou confessar que pra mim não é tão difícil, porque eu lembro que no segundo álbum do Pussycat Dolls teve uma baladinha bem similar que fez bastante sucesso na época. Como era o nome? Na ponta da língua. Ai, como era o nome da música? I Hate This Part. Depois do fraco desempenho do single How to Touch a Girl, a faixa Anything, que contém aí o sample de Africa do Toto e que tinha tudo para ser um grande hit, a faixa sozinha chegou ao 21º lugar no Reino Unido e ao 38 nas rádios americanas. A divulgação dessa música foi toda atrapalhada, e isso porque a gravadora dela, a Blackground Records, não conseguia por nada finalizar a pós-produção do clipe, que na época já tinha até uma data de lançamento divulgada, mas que nunca chegou a sair. Mesmo com grandes artistas no catálogo, como a Aaliyah, que foi descoberta por eles e que colocou milhões na conta da Blackground até mesmo depois que faleceu, além do Timbaland e da própria JoJo, a gravadora estava beirando a falência. Aqui é até bom a gente voltar lá no começo de tudo, antes mesmo do lançamento de Live, porque o contrato da JoJo com a Blackground foi assinado em 2003, quando ela tinha apenas 12 anos, e só encerraria depois que ela lançasse 7 álbuns de estúdio. Só para vocês terem uma noção, a Madonna vai completar 40 anos em atividade agora em 2019, e durante todo esse período ela só lançou 13 álbuns de estúdio. Ou seja,
Com 12 anos, a menina assinou um contrato de praticamente uma vida inteira. Mas daí ok, por um bom tempo o público não fazia ideia do que estava acontecendo, ela meio que tinha sumido, mas ninguém sabia o motivo, e eis que em 2011 ela retornou com o single Disaster. Olha só o nome dessa música. A gente pode até achar que ela ficou parada nesse meio tempo de 2007 a 2011, mas numa entrevista que ela deu depois para o BuzzFeed, ela contou que perdeu a conta do tanto de vezes que ela gravou e regravou o que deveria ser o terceiro álbum de estúdio dela. Ela ia lá, gravava as músicas, mandava para a gravadora, eles retornavam, ela regravava, fechavam a lista das músicas que iam entrar no disco e isso repetitivas vezes. E até mesmo o ensaio fotográfico com a identidade visual do disco foi refeito várias vezes porque toda hora era um conceito diferente. E aqui eu acho que é isso mesmo que vocês devem estar pensando aí. Ela fez, gravou e jogou no lixo vários discos porque a gravadora só estava enrolando ela para ganhar tempo. Vale lembrar que sem a Lia e o Timbaland, que encerrou com a Blackground em 2009, a JoJo era o único nome relevante que tinha sobrado na gravadora. Só que como as contas da empresa já estavam no negativo, nem nela eles tinham mais como investir. E o negócio era tão podre que nem mesmo os produtores do segundo álbum dela foram pagos. E isso foi a própria JoJo que falou quando ela abriu o processo contra eles. Ou seja, se brincar, os compositores e os produtores de Too Little Too Late estão até hoje para ver o dinheiro dessa música. Mas deixa eu voltar aqui porque essas notícias foram saindo em períodos soltos e se eu for entrar em cada uma delas eu vou acabar me perdendo aqui na linha do tempo. O fato é que a JoJo perdeu o primeiro processo que ela abriu contra a Blackground porque a gravadora conseguiu fechar uma parceria com a Interscope que ia distribuir as coisas que os artistas deles gravassem. Foi nessa época em que ela conseguiu lançar Disaster. Porque mesmo com as contas no vermelho, o pessoal da Blackground fez de tudo para não liberar a JoJo do contrato. Porque naquela época ela era a única artista possível que poderia fazer o dinheiro voltar ali dentro. O problema é que essa parceria entre as duas gravadoras só durou alguns meses. Eu acho que a Interscope não ficou satisfeita com os resultados que estavam conseguindo ali e logo pulou do barco antes mesmo da JoJo ter a oportunidade de lançar o terceiro álbum dela. A Blackground tentou emplacar alguns artistas aí quando eles fecharam essa parceria com a Interscope, pegou um pessoal que saía do The Voice, pegou alguns compositores que estavam tentando uma chance como cantor, e teve uma que conseguiu fazer um bom sucesso, mas não graças a eles. Em 2010, a Natalie LaRose foi descoberta pelo Flowrider, que tem uma agência que investe em jovens artistas, e ele assinou com ela em um contrato rateado com a Blackground. Durante um bom tempo nada foi feito e a menina só conseguiu lançar o single de estreia dela em 2015, quando conseguiram uma brecha para que pelo menos as coisas dela fossem lançadas pela Republic Records. Somebody foi um baita sucesso, top 10 na Billboard, qual cantor estreante não gostaria de ter o seu primeiro single logo no top 10 da parada americana? Só que eu acho que a Republic não curtiu muito ter chamado Max Martin para produzir o segundo single dela e Hannah Lux Davis para dirigir o clipe e depois ver All Around the World só pegar 104 na Billboard. Eu acho que a Republic só via a Natalie assim como um teste e por isso que não voltou a investir nela. E o problema maior de todos é que o contrato principal dela era com a IMG, que é a agência do Flowrider, e com a Blackground. E dali não ia sair nada. Eu não sei se essa parte ficou muito confusa, mas tentando simplificar é algo mais ou menos assim. A Blackground fechou uma parceria com a Interscope. Com isso, mesmo na lama, eles foram atrás de novos artistas, já que a Interscope ia distribuir e fazer as coisas acontecerem. O Flowrider entregou a Natalie para a Blackground, que por sua vez caiu nas mãos da Interscope. Só que a Interscope só distribuía as coisas do pessoal da Blackground, o material já tinha que chegar pronto. Um tempo depois, já após a rescisão Blackground-Interscope, a Republic se interessou pela Natalie e pagou as produções das coisas dela, mesmo sabendo que o lucro ia ser repartido com os representantes oficiais da garota. Como as coisas não fluíram muito bem, eles deixaram ela pra lá e sem dinheiro no caixa, a menina não tinha como lançar mais nada. Nessas horas, esses contratos aí do mundo da música me lembram bastante os de futebol, que quando um clube está interessado em um jogador muito famoso, ele além de ter que pagar o salário do jogador, ainda tem que pagar um outro pro antigo time dele. Mas voltando aqui pra JoJo, porque senão a gente vai longe, ela perdeu o primeiro processo que ela abriu contra a Blackground porque eles conseguiram achar uma brecha. Em 2013 ela abriu um segundo, só que dessa vez era baseado na idade que ela tinha quando assinou o contrato com eles. Só que dessa vez ela já estava tão irritada que ela tornou tudo público. Foi nessa época em que foi lançada aquela hashtag FreeJoJo, que eu acho que alguns de vocês aí devem lembrar.
E só para vocês terem uma noção, só ali em 2013, 7 anos depois que tudo isso estava acontecendo por trás das cortinas, foi que o público foi entender o que realmente estava acontecendo com ela. Enfim, o processo só chegou ao fim em 2015 com uma vitória meio amarga para JoJo, porque ela estava livre para deixar a gravadora caso ela quisesse, só que com isso ela ia abrir mão de todo o repertório antigo dela. Ela poderia até cantar as músicas em shows, mas ela não recebe mais $1 ou tem direito de, assim, decidir qualquer coisa sobre como aquele repertório vai ser utilizado a partir daquele momento. Eu imagino que não tenha sido uma decisão fácil para ela, mas ou era aquilo ou ela nunca mais ia lançar nada na vida dela. E como tinha muita gente interessada na JoJo, assim que o contrato com a Blackground foi desfeito, ela já assinou com a Republic Records. Tanto que a notícia foi dada de uma vez só, a JoJo saiu da Blackground e agora tá na Republic. Como ela ficou aí uns 9 anos afastada do mainstream, vamos dizer assim, ela até lançou algumas mixtapes e tal durante esse período, mas tudo coisa gratuita e sem qualquer apoio ou divulgação, a Republic teve que fazer um verdadeiro processo de reintrodução dela no mercado. E o primeiro lançamento oficial dela com eles foi um single triplo, onde When Love Hurts era a faixa principal. Só em 2016, 10 anos depois do The Right Hold, foi que ela finalmente conseguiu lançar o terceiro álbum de estúdio dela, o Mad Love, e que só teve um single. Eu considero a Republic uma das melhores gravadoras aí atualmente, o grupo inteiro da Warner geralmente é muito bom com o pessoal deles, só que eles deram uma pisadinha de bola aí, porque o Mad Love é um baita álbum e nem mesmo a parceria dela com a Alessia Cara em I Can Holy foi trabalhada como single. Mas, por outro lado, eles fizeram aí um ótimo trabalho em reintroduzir a JoJo para o mercado, para o público que já conhecia ela e para um novo público também. Poderia ter sido melhor? Poderia, mas nem tudo é perfeito, né? E a própria JoJo mesmo deu a entender que gostou muito de ter trabalhado com eles e de que ela foi muito bem tratada lá, e que a decisão de sair da Republic partiu dela mesma. Mas isso porque ela recebeu uma proposta da Interscope, e olha só como o mundo é engraçado, né? A gente gira, gira e acaba sempre voltando nos mesmos nomes. Ela recebeu uma proposta da Interscope para fundar o próprio selo dela. Eu não sei assim se ela tem interesse em agenciar novos talentos, esse tipo de coisa, mas pelo menos as coisinhas dela ela agora vai poder lançar sem grandes empecilhos. Aliás, como foi o caso desses 2 álbuns que ela lançou aí na última sexta-feira. Como desde o ano passado a Blackground retirou todo o catálogo que eles têm direito dela de circulação, ela foi lá e regravou tudo. Tudo. De Live até Disaster, ela mudou pouca coisinha no instrumental para não ficar, eu acho que ela não poderia usar exatamente a mesma base, e fez umas ilustrações que remetiam às capas originais e disponibilizou aí nas plataformas de streaming. Eu vou falar que eu achei um pouco estranho quando eu fui lá e dei play em Live, porque a gente tem a mania de achar que a voz desse pessoal não muda, né? Mas é lógico que a voz de uma garota de 13 anos não vai ser igual a de uma mulher de 28. Porém, eu achei isso a coisa mais fofa do mundo, e isso só mostra o quanto ela tem amor por tudo que ela já fez e faz. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu queria ter preparado uma coisinha mais especial para esse Natal, mais temático, para não ficar todo vídeo ser essa coisa muito impessoal, mas eu tava tão voado que nem percebi que a data tava chegando. Mas eu espero que vocês tenham gostado aí de conhecer um pouco melhor a história da JoJo, do momento que ela surgiu até o momento em que ela tá hoje, e ver aí a superação que é essa garota, né? Porque vamos lembrar aí de tudo que ela passou, o tanto de tempo que ela ficou na geladeira, ela quase perdeu a carreira dela, e a gente tá olhando pra essa garota hoje e vendo que ela é a dona da própria gravadora dela. Se curtiu, deixa o like, se inscreve se ainda não é inscrito, comenta aí o que achou dele, compartilha aí com o pessoal, diz aí o que você gostaria de ver por aqui, todo esse processinho, beleza? Por hoje é isso e vamos nessa.